Globo Esporte de volta com série nova e especial aqui no Globo Esporte, porque o Brasil é penta, uai. E se você não sabe, Minas Gerais teve uma participação especial em cada um dos 5 títulos mundiais. Vamos começar pelo começo? 1958, primeiro título na Suécia. A seleção começou a preparação por aqui. Tapete verde de Cristiano Osório naquela oportunidade, voltando a postos 16 anos depois. Em termos de seleção, você praticamente começou aqui, né, Pelé? Exatamente. Em 58, quando eu iniciava aquela caminhada para tudo isso que aconteceu em minha vida, foi aqui o início. Eu tinha 16 para 17 anos. Brasil, campeão do mundo! Pelé era o mais novo do grupo, né? O meninão, né? Para a época. Saiu daqui como reserva e voltou consagrado, né? Como Pelé. E meu pai era um cara que ele apurava o olhar. Ele via as coisas que as pessoas não viam. Até uma coisa assim que ele falava, a fotografia você tem que olhar com os olhos, ver com os olhos, não é com o pensamento. Ele ficou ali mesmo de testemunha ocular, assim, né? Ele não interferiu no trabalho de ninguém ali, né? Ele foi, né, só ficar ali. Ele ficou com eles lá durante 15 dias, hospedado no mesmo hotel, e aí ele acompanhou os bastidores. Acompanhava pelo rádio, né, as notícias sobre a movimentação da seleção brasileira, que ficou aqui em Poços de Caldas do dia 10 de abril até o dia 21 de abril. A cidade fez um alvoroço para esperar a seleção brasileira. E de fato ela veio. Veio aqui no dia que chegou, uma foguetança danada, aquela coisa, fazer alegria. Hospedagem e concentração, Palace Hotel. As termas Antônio Carlos para banhos e exercícios físicos, que tinha um equipamento para a época bem moderno. Aqui, a seleção brasileira veio para fazer exercícios de musculação e recuperação física. O Country Club, um lugar para recreação e exercícios. Então, essa infraestrutura propiciava à seleção um trabalho, vamos dizer assim, mais profissional. É a primeira vez que nunca tinha tido essa organização que aconteceu em 58. Aqui ficavam os aparelhos de jogos, né? Pebolim, jogos eletrônicos da época, né? Momento de lazer. Momento de lazer. Essa era a ponte em que os jogadores utilizavam para atravessar o rio e ir em direção ao Country Club para fazer as suas atividades físicas e de recreação. Ao mesmo tempo, nós temos em outro espaço as banheiras de água sulfurosa em que os jogadores utilizavam para relaxamento. Aqui ficava situado o campo Coronel Cristiano Osório e desde a fundação da Caldense em 1925 os jogos sempre foram aqui. Foi construída arquibancada, foi construída cerca, alambrado e instalada gols melhores, gramado, para que ao longo dos anos fosse evoluindo e chegasse ao que foi em 1958 para receber a seleção brasileira. Nós vamos à Suécia para lutar, para fazer tudo, para honrar o bom nome do desporto brasileiro. O
ponto de partida foi aqui. Depois, a seleção saiu daqui e foi para Araxá. Atanagildo Cortes, meu pai, né, ele foi um jovem repórter, fundou alguns jornais, revistas em Araxá. Nessas fotos ele estava entrevistando o Garrincha, depois ele com o Pelé, em seguida com o Formiga, que era um jogador araxaense que jogava na ocasião no Santos, junto com o Pelé. Mal acompanhado, né? Tudo mal acompanhado. E também ele contava que a equipe era uma equipe muito coesa, era uma equipe muito amiga, um passava a bola para o outro, isso ele falava muito, que todos os jogadores, não existia uma estrela, ninguém se considerava o melhor do time. Após o almoço, eles desciam para o campo, né, hoje do Araxá Esporte, na ocasião, e hoje também estádio Fausto Alvim, mas na ocasião era o estádio da cidade, o maior estádio, e eles vinham para treinar lá. Lógico que não havia aquela sofisticação como tem hoje. O Garrincha, o dente dele precisava ser removido e foi, de fato, meu pai foi lá, removeu o dente dele. Como meu pai não tinha uma noção do que podia, o valor, né, daquilo, pegou o dente e levou para um botafoguense roxo que tinha um bar chamado Valtinho. E esse Valtinho pegou um barbante, amarrou o dente do Garrincha e pendurou no teto. E ficou o dente do Garrincha de pendurado, todo mundo que chegava via aquela coisa lá de pendurado e foi a atração da cidade por muito tempo. Foi uma seleção que chegou na Suécia prontinha para jogar, com saúde, sem nenhum tipo de problema e acabou dando no que deu, ganhou o melhor. Pela primeira vez se pode dizer, campeão realmente do mundo, em 1958. Passaram por Araxá, tomaram banho nas nossas águas e com certeza eles obtiveram um êxito. A seleção foi campeã porque sorveu as águas de Poços de Caldas. Aí, seu Tite, fica a dica, dá tempo de mudar a preparação do Brasil, que vai ser lá na Itália, aqui para Minas Gerais, a gente precisa do Hexa. Amanhã tem mais um episódio, 1962, segundo o título, o capitão era mineiro. Beijo, boa tarde, até amanhã.